Olá, bem-vindo! O seu Jornal Econômico já está no ar. Veja os destaques de hoje. Metro quadrado em Fortaleza atinge o maior valor em 2 anos. Idosos ocupam menos de 1% das vagas formais no país. Procon aponta variações em itens do material escolar. Ministro anuncia novo piso salarial de professores. Feriados prolongados deverão impulsionar a economia em 2017. O seu bolso está no ar. A capital cearense fechou o ano com valorização nos preços dos imóveis para venda. Com relação ao aluguel, os valores ficaram estáveis. Em Fortaleza, o preço médio do metro quadrado para venda de imóveis atingiu R$ 4.667 no quarto trimestre do ano passado. Este é o maior valor registrado desde o terceiro trimestre de 2014. Em comparação com o igual período de 2015, a valorização nominal foi de 6,67%. A média nacional para venda ficou em R$ 4.846 no quarto trimestre de 2016, com valorização de 1% em relação ao mesmo período do ano anterior. Brasília lidera a lista das cidades com o valor de venda mais alto do Brasil, chegando a R$ 8.403 o metro quadrado. Seguem a lista o Rio de Janeiro, São Paulo e Recife. Na capital cearense, em relação ao quarto trimestre de 2015, os 5 bairros com maiores valorizações para venda no último trimestre do ano passado foram Jacarecanga, Papicu, Cidade dos Funcionários, Joaquim Távora e Água Fria. Já as maiores desvalorizações foram Praia do Futuro, Mucuripe, Dionísio Torres, Itaperi e Aldeota. Com relação ao aluguel, o preço nominal médio do metro quadrado em Fortaleza foi de R$ 13,33 no quarto trimestre de 2016, mantendo-se estável em relação ao último trimestre de 2015. O preço médio para aluguel no Brasil atingiu R$ 23,40, apresentando uma queda de 8,3% no quarto trimestre de 2016, em comparação com o mesmo período de 2015. São Paulo lidera a lista de aluguel no país, com o valor do metro quadrado de R$ 35,71. Olha, o Procon Fortaleza divulgou uma pesquisa com preços de itens do material escolar. O levantamento foi realizado em 10 livrarias e lojas do varejo entre os dias 9 e 10 de janeiro, comparando preços de 62 produtos. A maior variação foi de 245%, encontrada no preço do avental escolar, de R$ 2,90 até R$ 10. A pesquisa tem como objetivo proporcionar referências de preços de produtos da mesma marca. Em 9 itens, o Procon encontrou variação acima de 100%. O segundo produto que mais variou foi o caderno universitário capa dura de 200 folhas, que pode ser encontrado de R$ 8,20 até R$ 22,10. Os trabalhadores idosos ocupam menos de 1% das vagas formais no país. Atualmente, São Paulo é a cidade que possui mais profissionais acima dos 65 anos. O Brasil possui aproximadamente 16 milhões de pessoas com mais de 65 anos. Do total, apenas 137.600 ocupam vagas formais no mercado de trabalho, de acordo com dados da Relação Anual de Informações Sociais de 2015. Esse grupo representa apenas 0,3% dos 48 milhões de trabalhadores formais na economia brasileira no ano passado. Além dos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que englobam os seletistas, os números também incluem os servidores públicos federais, estaduais e municipais, além de trabalhadores temporários. Se a proposta de reforma da Previdência do governo for aprovada, a maioria dos brasileiros terá que trabalhar além dos 65 anos para conseguir a aposentadoria integral e manter o seu padrão de vida na terceira idade. Quem optar por esse caminho vai enfrentar um número limitado de vagas formais para idosos no mercado. Em 2015, dos 5.570 municípios do país, 906 não tinham nenhum trabalhador com essa idade. A maior parte dos municípios tinham cada um menos de 50 profissionais com 65 anos ou mais. Entre as cidades com trabalhadores acima desta faixa etária,
Aquela que tem mais pessoas nessa condição é São Paulo, com 15.756 profissionais, seguida pelo Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília e Fortaleza. O governo federal apresentou em dezembro uma proposta para a reforma da Previdência Social. Uma das principais mudanças é a criação de uma idade mínima de aposentadoria de 65 anos para homens e mulheres. Um balanço prévio do setor de franquias, divulgado pela Associação Brasileira do Setor, apontou que pela primeira vez em 6 anos caiu o número de redes em operação no país. O recuo foi de 1,1% no ano passado em relação a 2015, para cerca de 3 mil marcas. Para este ano, a projeção é que o setor se mantenha estável. No fechamento de 2015, haviam 3.073 marcas em operação no Brasil, no maior número desde o início da pesquisa em 2011. Já em relação ao faturamento, o setor fechou 2016 com alta de 8% na comparação com 2015, alcançando cerca de 150 bilhões de reais. E vamos agora aos indicadores econômicos. O dólar fechou em queda nesta quinta-feira de 0,5%, cotado em R$ 3,17 na venda. Esta foi a segunda baixa seguida da moeda e o menor valor de fechamento desde 8 de novembro. O euro terminou a sessão em alta de 0,13%, valendo R$ 3,38. Já a Bovespa fechou em alta de 2,41% aos 63.953 pontos, no maior nível de fechamento desde 8 de novembro. A alta veio um dia após o Banco Central fazer o maior corte na taxa de juros em quase 5 anos. As ações dos bancos, que também anunciaram que vão reduzir os juros, fecharam em alta de mais de 2%. O reajuste salarial do magistério público foi anunciado pelo Ministério da Educação. O valor é válido para todo o país, tanto para quem atua na educação infantil, como aqueles do ensino fundamental ou médio. O piso nacional dos professores em 2017 será reajustado em 7,64% para R$ 2.298,80. O anúncio é do Ministério da Educação. O piso salarial para os profissionais do magistério público é o valor mínimo que os professores em início de carreira devem receber. A regra vale para todo o país, tanto para quem atua na educação infantil, como aqueles que dão aulas no ensino fundamental ou médio. Os profissionais devem ter formação em magistério em nível médio e carga horária de 40 horas semanais. O valor do piso salarial nacional é calculado com base no que é destinado por matrícula no Fundeb dos 2 últimos anos. O piso define o salário de professores, diretores, coordenadores, supervisores, orientadores e planejadores escolares em início de carreira. Por lei, o governo federal deve cooperar tecnicamente com os estados e municípios que não conseguirem assegurar o pagamento do piso. E depois de ter fechado com resultados negativos em setembro e outubro, o volume do setor de serviços encerrou novembro com crescimento de 0,1% em relação a outubro do ano passado, numa alta de 2,4 pontos percentuais de um mês para o outro. Mesmo assim, o segmento fechou o período de janeiro a novembro com queda acumulada de 5% e receita nominal com crescimento nulo em relação ao mesmo período de 2015. Os dados fazem parte da pesquisa mensal de serviços e foram divulgados pelo IBGE. Na comparação com novembro de 2015, o setor registrou queda de 4,6%. Com esses resultados, a taxa acumulada nos últimos 12 meses também ficou negativa em 5%. A partir da próxima segunda-feira, será possível atualizar os dados cadastrais do CPF pelo site da Receita Federal gratuitamente e 24 horas por dia. Atualmente é preciso ir pessoalmente a uma agência dos Correios, do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal e pagar R$ 7,00 pelo serviço. Para atualizar dados como nome, endereço e telefone, o contribuinte deverá preencher um formulário eletrônico no site receita.fazenda.gov.br. A atualização poderá ser feita por brasileiros e estrangeiros que moram no Brasil. A quantidade maior de feriados prolongados neste ano deverá trazer prejuízos para o comércio e também para a indústria. Já para o setor de turismo, as viagens e o consumo nos dias de folga poderão gerar mais renda e mais emprego. Um estudo do Ministério do Turismo apontou que os dias de folga a mais neste ano poderão impulsionar a economia brasileira.
A pasta espera que as viagens nos fins de semana prolongados por feriados, que caem na segunda, terça, quinta ou sexta-feira, injetem 21 bilhões de reais a mais na economia em 2017. A projeção considera um acréscimo de 22 dias de folga, quando 10 milhões e 500 mil viagens deverão ser feitas. Em posição diferente de outros setores que projetam prejuízos com os feriados, como o comércio e a indústria, o Ministério do Turismo acredita que as viagens e o consumo nos dias de folga vão gerar renda e emprego. O feriado que deverá ter maior impacto é o dia de Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro, quando 1.940.000 viagens movimentarão 3 bilhões e 900 milhões de reais na economia. O levantamento foi feito em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, levando em consideração os feriados de 21 de abril, 1º de maio, 15 de junho, 7 de setembro, 12 de outubro e 2 de novembro. O Carnaval, a Semana Santa, o Natal e o Réveillon foram desconsiderados porque normalmente já geram fins de semana prolongados. E o Seu Bolso termina aqui agradecendo mais uma vez pela sua audiência. E lembrando que para se comunicar com a gente, você pode enviar uma mensagem por e-mail ou pelo WhatsApp. O conteúdo do jornal está disponível no site da TV Diário. Obrigado pela companhia e até amanhã.